Meus irmãos, a paz do Senhor, neste momento queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido, por esse trabalho tão glorioso. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto. Como bem sabemos, hoje traremos uma palavra concernente ao assunto o qual o comentarista ele passa para nós, que é um tema tão glorioso, que diz: Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. E na leitura diária, no livro de Salmo 7 e o versículo de número 9, que diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleças o justo, pois tu, o justo Deus, prova o coração e a mente. Observe que este assunto é um assunto muito glorioso que o comentarista ele passa para nós. Logo de início, nós podemos observar que diz: Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. E observe que o comentarista ele passa para nós e em primeira mão ele diz que Deus conhece a sinceridade. Quando nós observamos esse texto falando sobre sinceridade, a gente pode observar alguns textos, o qual ele passa para nós, alguns homens de Deus que tiveram a sua vida de retidão, de sinceridade perante Deus. Então, o comentarista ele passa para nós. E no versículo qual nós lemos, Salmo 7 e o versículo de número 9, ele diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, prova o coração e a mente. Veja, é um assunto o qual o comentarista ele passa para nós. E veja o valor quando uma pessoa ele coloca em seu coração de andar em retidão, de andar com sinceridade perante Deus. Quando a pessoa ele tem este perfil, quando a pessoa ele tem este patamar, a gente vê que a sua vida, Deus, ele vai abençoando dia após dias, como é glorioso. Quando uma pessoa ele anda no caminho da sinceridade perante Deus. Falando nesse texto, eu me lembro do patriarca Jó, um homem de Deus, e a gente pode observar o que o texto ele passa para nós na proporção. Jó, capítulo de número 1,
E o versículo 1, ele nos traz o seu perfil e ele diz: havia um homem na terra de Uns, cujo o nome era Jó, e este era homem sincero. E a gente pode observar o perfil deste homem. Primeiro, ele era reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Veja o seu perfil. Aí podemos até dizer que Jó tinha esta qualidade. E o texto diz: Deus conhece a sinceridade. Só quem conhece a sinceridade do ser humano é Deus. Ele é quem conhece, ele é quem vê. Às vezes, tem aquele tipo de pessoas que demonstra que é sincero para conosco, mas, porém, essa pessoa deixa muito a desejar. Às vezes, é só de uma aparência, mas o nosso Deus, ele vê tudo. Ele sonda o nosso coração. Ele vai até lá dentro e ele vê tudo. Então, o comentarista, ele tinha razão de expressar. O comentarista, ele tinha razão de dizer: Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Só quem conhece a sinceridade é o nosso Deus.